Oi, gente, e aí, tudo bem com vocês, né? Novamente respondendo aqui mais algumas perguntas. Estou respondendo um a um, porque acho que eu falo demais. Enfim, e aí eu vou responder aqui a pergunta do Ronaldo Felipe, é isso. Quem não é descendente pode ralar em fábrica aí? Então, assim, teoricamente, pela lei, pessoas que não são descendentes, né, elas só podem trabalhar aqui se você tiver alguma ligação com a descendência. Então, por exemplo, pessoas que são casadas com descendentes de japoneses, então elas podem vir. Filhos de pessoas casadas com descendentes podem vir. Então, assim, tem aquela coisa lá da quarta geração, né? Os Yonseis, né, no caso. Eu não sei como é que tá a situação dos Yonseis. Estão falando aí que precisa de fazer teste, né? Que precisa de um nível de Nihongo para poder estar vindo para o país. Não sei como é que ficou essa situação aí. Tem algumas amigas minhas que querem trazer os seus filhos para o Japão, estão tendo dificuldades por conta disso, né? E aí, eu tenho uma amiga minha, eu não sei, eu não tenho certeza se ela é Yonsei, mas ela conseguiu vir para o Japão. Ela casou com um menino lá e trouxe o menino é brasileiro. Então, enfim, não sei como é que tá a situação aí. Teoricamente, por exemplo, tem pessoas que vêm aqui também, na verdade eu nem era para estar falando isso, mas, enfim, eu conheci muitas pessoas que estão ilegais no país. Então, por exemplo, elas vêm, sei lá, com visto turista e aí acabam ficando. Nesse ficar, elas vão tentar arranjar emprego aqui. Então, aí você teoricamente você tem 3 meses de visto turista e depois você se vira com a paçoca aqui para você tentar arranjar um emprego. E isso se a empreiteira ou o local onde que você for trabalhar, eles te derem o visto mais tarde, né? Eles não é que derem, eles não dão o visto, né? Eu tô falando errado aqui, mas eles dão um jeitinho, sabe aquele jeitinho? Então, eu tô falando isso, gente, porque assim, eu tenho uma amiga minha, na verdade já faz tempo que, né, porque como ela foi embora, a gente meio que, né, não se falou mais, mas enfim, sei lá, sumiu. Mas ela veio pro Japão, eu conheci ela em 2000 e... caramba, meu... Eu conheci ela em 2000 e pouco, acho que, sei lá, 2002, 2003, acho que foi uma coisa assim, eu conheci ela. E ela trabalhava comigo num lugar, numa fábrica bem pequenininha lá. Eu era bem novinha naquela época também. Ela já era mais velha. E ela conseguiu vir pro Japão com visto de turista. Na verdade, a gente nem sabia. Ela ficou trabalhando lá não sei quantos anos. E a gente só ficou sabendo que ela veio com visto de turista. E daí ela conseguiu um local para trabalhar lá. Uma empreiteira conseguiu, sei lá, né, falsificar toda a documentação dela e tal. E ela conseguiu entrar dentro de uma empreiteira dentro da fábrica, né, onde eu estava trabalhando. Teoricamente, ninguém sabia, né, porque ela falava que ela e o marido, ela eram acho que não sei se era ela que disse que ela era descendente de japonês e tal, então tudo bem, porque tem muitas pessoas que são descendentes e não aparentam ser orientais, de fato, né, mas elas têm uma linhagem, né, tem uma descendência japonesa. Enfim, aí tá tudo certo, né? Quem somos nós para julgar, né? Nada a ver. E aí, teve um dia que ela falou assim, ai, você não pode vir despedir de mim, né? Porque eu vou embora. Eu falei, como assim você vai embora? Você não ia trabalhar amanhã? Não, a gente não vai poder mais, né? Porque... Aí, quando eu cheguei lá na casa dela, ela pegou e falou, não, a gente foi deportado. Eu, como assim foi deportado? A gente foi renovar o passaporte. Passaporte? Não. Visto, acho que era o visto, né? Até então a empreiteira que fazia tudo por eles, então eles davam aquele jeitinho, né? Então, só que aí, né, ela tava achando muito caro, porque como ela dava os serviços para a empreiteira fazer, é meio comum, as pessoas são meio acomodadas aqui e elas não sabem se virar muito, assim. Tem umas pessoas que não conseguem se virar muito aqui no Japão, né? Então elas meio que pedem para a empreiteira ou outra pessoa fazer para elas. Paga lá um X e resolve o problema, né? Resolve o problema de fazer esse tipo de serviço, ir lá na imigração, ir lá no consulado e etc e tal. Só que aí no caso ela estava achando muito caro, não queria mais gastar dinheiro com isso e tal. Só que aí, o que aconteceu? Ela foi lá e foi lá resolver o pepino, porque não é difícil, entende? Você só escreve os papéis lá e dá entrada. E foi nisso que pegaram ela, entendeu? E aí ela teve que ser deportada. Aí falaram assim, você vai na sua casa, faz as suas malas, desfaz as suas coisas e embarque pro Brasil, né? Você tem que ir embora agora.
Aí eu levei um susto, assim, sabe, quando ela falou assim, e eu peguei e falei assim, nossa, né, ela ficou tantos anos, ela conseguiu ficar no país tantos anos, e eu achava, né, bem sugoi, assim, o fato de que ela era muito trabalhadeira, gente, ela trabalhava muito, 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 ralava demais da conta, sabe? A gente fazia, na época, 2002, a gente trabalhava horário normal e tinha 4 horas extras, né? Todo santo dia tinha 4 horas extras. E a gente não tinha intervalo, a gente só tinha um intervalo no almoço e o outro lá para 5 horas da tarde, que era um intervalo de 5, 10 minutos e só. E era diretão, e ralava, a bicha ralava, sabe? E todo dia ela falava assim, olha, eu tô construindo a minha casa, olha, né, eu tô fazendo meu banheiro, eu tô conseguindo pagar os estudos da minha filha, né? E a gente ficava assim, vibrando por ela, sabe? Ficava feliz por ela, sabe? E era uma pessoa muito focada, muito sugoi da conta, assim, sabe? Ela me ensinou assim como ter foco nas coisas, sabe? Força de vontade, foco, sabe? Mas enfim, né? Infelizmente, né? Aconteceu tudo isso e ela teve que ser deportada. Quem somos nós para julgar, né? Porque todo mundo tem um sonho, né? E cada um vai atrás do seu sonho do jeito que acha que dá pra ir, né? Então, assim, né? Não sei se você viu aquela novela lá, América. Nossa, não sei se você é daquela época, não entendeu? Porque eu sou meia velha. Mas, enfim, naquela época, né? As pessoas tinham um sonho. Até hoje elas têm sonhos de ir pra América e tal, né? Pros Estados Unidos. E assim é, né? Para muitos brasileiros que querem sair fora do país para poder ter uma esperança, ter, sei lá, fazer alguma coisa, realizar seus sonhos e tal. E assim ela fez também, sabe? E aí eu penso assim, né, que graças a Deus ela conseguiu construir a casa dela, graças a Deus ela conseguiu pagar os estudos para a filha dela, que ela estava precisando lá, né? Então, enfim, né, não foi muito lícito, não foi muito certo, né, pelo fato de que ela veio legalmente, mas que nós, né, se a gente tiver um pouquinho de empatia, né, eu acredito muito nisso, sabe, que a gente não sabe o que o outro está passando, né, às vezes a pessoa está passando muito perrengue lá no Brasil, muitas vezes as pessoas estavam passando fome, né, e aí você vai pensar assim, mas se a pessoa estava passando fome, como que ela veio parar no Japão? Fia, não sei, fia. Pega dinheiro emprestado das pessoas, faz dívida no banco, não sei, as pessoas dão um jeito, entendeu? Muitas pessoas vêm de diversas formas para o Japão, para os Estados Unidos, para qualquer lugar do mundo, elas dão um jeito delas, né? Então, assim, eu não julgo, sabe? Eu não julgo porque, assim como eu tenho meus sonhos, você também deve ter seus sonhos, ela também teve os sonhos dela, né? E apesar de ter acontecido tudo isso, né, ela realizou daquele jeito, né, o sonho dela, né? Então, isso demonstra que o ser humano, ele não pode parar de sonhar,